uma confirmação para mim de que de fato o caminho era o sacerdócio foi com um jovem chamado Guido Scheffer, que era, não era... é seminarista, mas eu conheci ele antes. Tá. Eu conheci ele antes nas terras de Copacabana, porque ele também morava em Copacabana, praticamente em frente à praia. Então nós nos conhecíamos. Mas vocês, durante o seminário? Isso, antes do seminário. Antes do seminário. Antes do ele seminário. ainda também não tinha entrado. Eu tinha lá meus 17 anos. Ele também não tinha entrado. Por quê? A vida do Guido é o seguinte, ele era mais velho. Fazia medicina. O Guido foi formado em medicina, já tinha terminado a medicina. E o bispo, então, pediu que ele ficasse fora e que não ficasse na clausura do seminário, exatamente porque ele achava que ele poderia fazer filosofia numa faculdade, mas exercer a medicina dele com os pobres. Entendi. Se ele estivesse sendo mais útil, perfeito, servindo mais. Isso. Né? E ao mesmo tempo já vivendo como seminarista, porque o Guido já tinha terminado o noivado, então ele já estava vivendo só que do lado de fora. Entendi. Depois que ele entrou na teologia, porque precisa de um período pelo menos breve de 2 anos, segundo o Código de Direito Canônico, se eu não me engano, pelo menos dentro do seminário. Então o bispo, em um determinado momento, falou assim, olha, agora que você está terminando a teologia, vem para o seminário para que você futuramente possa ser ordenado padre. Mas enfim, antes disso, antes até mesmo de conhecer ele, eu já tinha escutado esse tal de Guido. Falei, cara, esse cara... Que era surfista, o cara médico, pô, bom pregador. Vou lá ver o que esse cara tem, que tá todo mundo falando. Quem é esse cara aí? Aí, em um determinado momento, chego na igreja e aí eu perguntei, o Guido tá aí? Eu falei, aquele ali. Aí ele tava lá rezando e tal, sempre foi um cara muito de oração. Eu cheguei perto dele, aí eu falei assim, você que é o Guido? Aí ele levantou a cabeça assim, olhou pra mim. Aquele dia eu não sei se eu tive alegria ou raiva dele, né? Mas ele falou assim pra mim, olha, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Isso está em São Lucas, capítulo 9, se eu não me engano, pelo versículo quem 60. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. E aí eu fiquei olhando pra ele, já comecei a ficar meio... Aí ele falou assim, Deus não te chamou pra ser advogado, Deus te chamou pra ser padre. Falou assim. Falou de cara. Aí eu falei, não, eu não queria conhecer esse cara. Pra quê? Pra que eu vim aqui? Pra que eu vim atrás desse Guido? Porque entrou naquele conflito. Exato, aquele conflito que eu tava de querer e não querer. Me deixa em conflito. Mas às vezes, Deus fala assim. Pois é. Através dos outros. Às vezes a gente e eu senti como um problema, que eu falei assim, agora, meu Deus. Porque eu falei assim, eu procurei. Mas eu falei só com o Senhor, falei com Deus assim, eu falei só contigo, meu Deus. Foi contigo que eu falei, não falei com mais ninguém. Como é que esse cara sabe? E aí eu sei o seguinte, que a gente começou então num convívio, porque eu falei, não, eu preciso andar perto dele. Aí deixei de ter raiva e comecei a encarar. A raiva, né? De lado. E ele ainda também não era. Então, ele estava fazendo a faculdade dele de filosofia. Ele já estava perto de terminar. E porque ele era mais velho, né? Sim, já tinha se formado em medicina. Já tinha se formado em medicina, entendeu? Noivo, aquela coisa toda. Então aí depois eu comecei a andar muito com o Guido, depois desse evento, e ficamos grandes amigos. Depois de muito tempo que ele entrou no seminário, e eu também entrei no seminário. Só que eu entrei para fazer filosofia, ele já tinha terminado a filosofia. Então ele estava à frente. Só que o Guido sempre teve essas coisas assim, né? Esse contato direto com Deus. É impressionante, um homem de oração. E aí, bom, isso me marcou. Que ligava ele direto, É impressionante. E tinha um pouco desse ministério, vamos dizer assim, de libertação. Não de exorcismo, porque ele não poderia ser. Como não era padre, o bispo não tinha dado nada a ele. E também não foi padre, né? Tem muita gente que fala, o padre Guido e tal, mas não foi padre. Não chegou a ser padre. Ele morreu surfando. Nesse dia ele me chamou pra ir pra praia com ele, pra surfar. Eu disse, olha, foi o seguinte, Guido, eu não vou pra praia, porque eu vou pra outra praia. Eu vou lá em Copacabana que eu vou jogar meu futebol. A gente tinha uma folga do seminário que a gente teve. 1º de maio. Dia do trabalhador. Isso. E ele foi surfar no posto recreio. 11, o recreio. E foi quando aconteceu, né, esse acidente. Que a prancha bateu nele. Então, não se sabe ao certo, né? Porque é muito difícil a prancha voltar e acertar. Pode ser que tenha sido, na queda dele, ter batido o pescoço na areia, como é comum, né? Eu pelo menos já tomei uns caixotes desse aí
que revirou tudo. Então, assim, pode ser que tenha sido isso. Aqui atrás, na nuca, tenha pego algo que fez ele apagar. Sim, porque aqui E aí morreu é o ali. centro da respiração e do batimento cardíaco. Então, olha aí. Aqui é o centro mesmo, né? Então, golpe ali de luta, isso pode matar uma fatal. pessoa imediatamente. E foi o que aconteceu com ele. Nisso, o irmão e o amigo, que estavam também, né, surfando, olhou e viu o Guido de cabeça, boiando para baixo. E aí vieram correndo, arrastaram ele e tal, mas não deu muito mais o que fazer. Já tinha parado a cardiorrespiratória. Olha que interessante, Thiago. Eu fiz um Sem Censura com a Cissa Guimarães no dia 23 de maio, dia do feriado de São Jorge. Aqui no Rio. E aí eu fiz esse programa, que era o único dia que eu tinha livre, e aí fui lá. E aí estava do meu lado e sentou o Jaime Monjardim, que é diretor de novela, maravilhoso, um cara fantástico. E aí ele falando das novelas, né, que ele dirigiu, as novelas de Manuel Carlos, O Clone, da Glória Pérez, contando ali a trajetória, o filme, né, que ele fez Olga, fez vários filmes. Aí a Cissa perguntou, Jaime, e agora? O que você está fazendo? Aí ele falou assim, eu estou produzindo um documentário, estou fazendo um documentário sobre o primeiro santo carioca. Eu falei, é mesmo? Eu falei, que interessante. Ele falou, Padre Guido. Eu falei, não conheço. Aí ele falou, não, dá um Google aí. Aí eu falei, gente, era surfista. Eu falei, surfista? Eu fui... E aí, quando eu vi que você vinha e você tinha essa ligação, eu falei, gente, Padre Guido já está se comunicando comigo. Impressionante, né, eu quero alguma coisinha, uma medalhinha. Olha que coisa interessante. Olha que loucura, eu nunca tinha ouvido falar. E isso foi dia 23 de maio desse ano. Eu fiquei impressionado, eu não sabia disso, no né, mês gente? Que ele morreu. No mês que ele morreu. 1º de maio, foi lá dia 23 de maio. Eu tava falando aqui, né, atrás, tava dizendo assim, quando a gente fala de santo, tive algo tão distante. Você imagina Santa Rita e São Judas Tadeu, né, São Padre Pio, Santo Agostinho, São Bento. Sim. A gente fala, bom, é algo muito Impossível, distante, né? Impossível. Mas quando a gente fala assim, eu convivi. Gente, deve ser muito legal pra você isso. Muito forte. Né? E eu ainda brinquei com os meninos hoje, falei, gente, eu vou ser devota de Padre Guido, porque ele é carioca, vai me entender, eu posso falar chiado, a comunicação é mais direta. Vai ser nosso primeiro, se eu quiser né? falar com ele, eu vou na beira da praia, falo ali diretamente. Aí eles ficaram rindo de mim. Ó, tem um memorial, não sei se você conhece. Aonde? Não. Aqui no centro da cidade, ali na Santa Casa de Misericórdia. Na Santa Casa. Na Santa Casa. Onde ele, inclusive, ficou servindo ali um bom tempo. Tem cada história interessantíssima. E tem porque lá é uma filantropia, né? Exatamente. Então, exatamente. Então muitos vão para lá para ajudar e trabalhar. Ele ficou ali durante alguns anos e como amava aquele local, porque ele cuidava das pessoas de fato necessitadas. E ali tem um memorial onde tem... Eu vou contar umas curiosidades que aqui ninguém sabe, primeira mão, hein? Por favor. Ó, só pra vocês terem... Vou virar devota, fica tranquilo. Ô, Bru, bota a foto do Padre Guido, senão a gente tá falando, é quer saber gente, quem é. Se tiver aquela dele surfando... Tá em processo de canonização, não tá, o Thiago? Ele tá em processo de canonização. Isso. A igreja é muito rígida e tem que ser com relação a isso, claro. Analisando todas as virtudes, toda a vida dele, ouvindo, né, toda a família, todos os amigos. Agora está naquele processo também de graças, né? Ou seja, começa a se verificar qual é a graça que a pessoa recebeu. Foi milagre de fato. Algumas coisas as pessoas falam, mas não tem força na comprovação. Mas assim, coisas que aconteceram já com a intercessão dele muito fortes. Que bacana. E o Guido, algumas curiosidades, né? Agora em primeira mão. Primeira mão. Passa o outro ali. Tem uma outra já dele, tem agora já o rostinho dele. No seminário. Tem. Olha só. Ele aí, gente, ficou muito feliz porque é a primeira vez que ele colocou a batina. Essa batina, porque ele não era padre, mas como seminarista você já pode usar. Então ele estava muito feliz com essa roupa, né? Com a batina. E o significado da batina também é morrer para o mundo, né? Então o preto, né? Você morrer para o mundo. Para o mundo. E ele ficou muito feliz, muito satisfeito nesse dia. O sorrisinho dele não nega. Não nega, né? Não nega. O Guido, quando foi
depois, né, que fizeram a exumação dele, foi algo muito seleto, né, porque tinham os médicos, pessoas da Itália que vieram para tirar, né, pegaram os ossos, tudo, aquela coisa toda. Então, tudo isso eu acompanhei. E aí, teve um episódio muito interessante. Por que eu falei do memorial? Porque tá lá no memorial, vocês vão comigo. Quero muito com vocês, né? Vamos? Então, assim, o que aconteceu? Assim que retiraram, né, os restos mortais, todo mundo saiu. E deixaram... Algo ficou me agoniando. Falei, gente, não é possível. Deixaram a roupa do Guido ali, a batina, embolada, com a estola. Isso depois depois que retiraram os restos mortais. Levaram. E o resto de fato ficou ali. Porque a roupa fica inteira, né? Assim. E se torna uma relíquia. Né? Porque tocou, né, no possível santo, né? Beato, Guido. Quase um santo sudário. Na verdade, claro, o que acontece? As relíquias, ela tem graus. Ossos, né? Nessa aqui do caso, o lenho da cruz, né? Que depois eu vou falar. E a gente vê graus. Nesse caso, tinha um sangue ali também, né? Do Guido. Então, assim, algo que, vamos dizer assim, de primeiro grau. E aquilo me incomodou. Falei, opa, peraí, eu vou pegar isso aqui. E tinha, inclusive, a estola que só o padre usa. Mas por que o Guido, se eu não foi padre, que tinha estola que te bota assim no pescoço? Porque Dona Ani, de forma muito carinhosa, pegou a estola, que só o padre pode usar, e colocou na mão dele, no caixão, e disse, você almejava o sacerdócio. Você almejava ser padre. Como aquilo consolou tantos corações ali naquela igreja cheia. E aí... Mas o Dom Orani é uma pessoa... muito querido. Muito querido. Dom Orani é fantástico, né? Um homem de Deus. Aliás, nós temos nossos bispos, graças a Deus, são carinhosos, são queridos demais. Estamos. Né? O Rio de Janeiro está bem representado. Graças a Deus. Dom Orani é um pai, de fato. Mas aí, falando então dessa situação, e aí eu peguei a batina. Né? Depois até ficaram bravos comigo. Você não podia ter feito isso, mas eu vou deixar jogar fora, não sei o quê. Aquela confusão. Eu sei que eu peguei a batina. Foi. O impulso do TDAH. Peguei, levei. E hoje me agradecem, né? Porque tá lá numa redoma de vidro, a batina toda ajeitadinha, depois de lavar muito, mas a faixa, a batina, tudo direitinho lá. Inclusive a estola. E esse é um momento interessante, porque as pessoas entram lá no memorial e rezam ali, pedem as graças. Tem uma sala já de graças alcançadas lá na Santa Casa. Junto desse memorial, que tem uma capelinha bonita para celebrar a missa. Tem os escritos. O Guido, antes de morrer, ele tinha deixado comigo os cadernos dele, com a letrinha dele, os escritos, coisas de filosofia. Ele falou assim, você pode precisar para você estudar filosofia, que é um pouco chatinho. Então, você vai ter aí, né? Já te dou o resumo das coisas. Eu peguei, né? Depois eu tive que entregar para a mãe dele, claro. Falei assim, fica guardado, mas assim, eu pude estar, né, com um pouco das provas, né? Vi ali, né? Foi tão... Essa energia, né? É tão bonito, né? Aí eu falo, essa proximidade que é fantástica. Porque a gente tem essa ideia de igreja, de santo, muito distante. Mas se nós formos olhar um pouco para trás, nós vamos de santos atuais. São João Paulo II. Foi nosso Papa. Com certeza. São Padre Pio, que não é um santo tão distante assim. O Guido que tá... um pouquinho mais de Padre Pio com o Padre Mazotti. Mazotti. Ele falou, quando vocês tiverem algo assim, pode pedir. Para Padre Pio. Forte. Da próxima vez, vou deixar com vocês para vocês rezarem. Uma das relíquias que eu tenho de Padre Pio é o sangue que saía da mão dele. As chagas, ele e tem uma luva que ele usava. Então... Muita gente alcançando também graça com essas relíquias. Muito importante, viu, gente? Aí eu queria depois... tô muito bem impressionada com o Guido. Guido... Eu tô muito. Primeiro que ele... Ana vai estar ali no dia. Muito perto da gente, assim, né? Carioca. Os sinais já foram vindo pra gente. Os sinais, né? dia 23 de maio. Ele morreu, eu nem ia fazer entrevista no feriado, mas eu conheci um pouco mais do Guido através da live. E o Jaime Monjardim tá encantado com a Eu não sabia dele. dessa questão do filme, né? Tô sabendo agora. Bom, virou teu amigo agora. Bia, não tem jeito, você não tem como fugir mais. Eu e Guido. Né, Alex? Não tem como. Não tem, não. Guido já agora, tá protegendo ela, tenho certeza. Eu tô sentindo. Aí você já pede uma graça, né? E depois coloca na conta dele. Fala assim, eu recebi essa graça aqui. Você testemunha, eu vou falar disso.